Olá! Nesse dia de hoje, eu escolhi para compartilhar um capítulo do livro O Perdão como Caminho e O Caminho do Perdão, escrito por Alberto Almeida. Alberto Almeida, que é um médico. E aí ele começa assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoarmos os nossos devedores. Esse trecho, a frase, ele tirou do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 12. Inicia o texto desta forma. Quando se fala em perdão, habitualmente não se tem o real significado do que representa essa virtude, deturpando-a deturpando-se a sua importância, seja por caracterizá-lo demasiadamente transcendente, inacessível, seja por banalizá-lo como algo de pouco esforço e de efetivação simplória. Tudo depende da forma de se olhar para o perdão. O olhar que configura o perdão como inatingível o desumaniza, tornando-o atributo apenas dos santos e, por isso, distanciando daquele que mais tem necessidade dele, o ser humano em marcha. Nessa perspectiva, nem se cogita de perdoar por ser algo aparentemente inalcançável. De modo inverso, quando se vulgariza o seu conceito, passa a ser um arremedo de virtude, quando não, máscara, escondendo fragilidades diversas. Nessa circunstância, trata-se o perdão como um conjunto de palavras ditas a esmo, superficialmente, nas quais o coração não toma parte. Longe desses extremos indesejados, situa-se o perdão como uma virtude a exigir esforço contínuo na sua concretização, capaz de propiciar ao ser humano um crescimento sobre si mesmo. De modo que acene para uma transhumanização reveladora de sua característica de ser espiritual em eterno movimento de ascensão. Tudo porque o perdão é antes uma viagem do que um porto de chegada. É também um ato, mas é, sobretudo, um hábito de caminhar. É um processo, não só um estado circunstancial. A própria etimologia traduz sua significação do latim perdonare, de per, total, completo, mais donare, dar, entregar, doar. Do mesmo modo que as palavras pernoitar, significa atravessar a noite, percurso, que significa percorrer o trajeto totalmente. O perdão sugere uma inteira doação, um caminho completo de doação. Portanto, perdoar é fazer uma trajetória de amor. É fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor e ou um remorso. O amor é o substrato, é a matéria-prima do perdão. Fundamentalmente, perdoar é ser desafiada ao amor misericórdia no exercício da doação. O rancor e ou a culpa tóxica apresentada pela pessoa exige, para ser eliminado, uma cota, uma dose de amor que sugere o contingente do sofrimento. Metaforicamente, numa escala de 0 até 10, se você apresenta nível de amor 5, digamos, não se magoará nem se culpará quando essas emoções estiverem abaixo desse patamar. Por exemplo, 3 ou 4.
Porém, se a necessidade exigir 6, você não conseguirá perdoar. Precisará de tempo para melhorar o seu score, seu volume de amor para alcançar pelo menos o 6. E para chegar a essa posição, necessitará tempo e esforço no treino amoroso para superar a exigência apresentada. Por isso, Jesus afirmou: e a quem te pedir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E, ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica o recuses. Perdoar é amar além do requisitado, é cobrir a demanda apresentada, é doar mais amor do que aquilo que está sendo solicitado. Esta caminhada, para ser concluída, pode durar, por exemplo, 1 minuto, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década, 1 vida ou muitas vidas, dependendo das 3 variáveis: a gravidade atribuída à falta estabelecida, a vontade de perdoar e a capacidade de amar para se efetivar o perdão. E vamos enumerando, ele vai enumerando então as 3 etapas. A gravidade da falta. No sentido material e literal, há diferentes gradações de gravidade no reconhecimento dos erros. Pela destruição de um corpo, de um copo, de uma TV, de um carro, de uma casa. No âmbito existencial, acontece de modo similar. Entretanto, a falta é sempre relativa ao significado que atribuímos à dor, pois que o mesmo evento lesivo é consignado de forma diferente, conforme a avaliação de quem experimenta o sofrimento. O que para um é um dano leve, pode para outra pessoa ser considerado uma crueldade. A capacidade de amar é o segundo item. A competência atual para amar e a disponibilidade em ampliar esse sentimento viabilizam o perdão, encurtando o tempo do conflito. E o terceiro, a vontade de perdoar. Então, seria a gravidade da falta, a capacidade de amar e a vontade de perdoar. O desejo e a vontade de mobilizar maior cota de amor para facear o limite imposto pela mágoa ou culpa, ajudarão a definir quanto tempo será preciso para se transpor as próprias limitações e continuar seguindo na trilha do perdão. Desse modo, conforme esses 3 fatores, o tamanho da lesão, o nível de amor acumulado e a vontade de perdoar. A pessoa fica estagnada na estrada da vida e fixada na dor, ou avança, transmutando o sofrimento em aprendizado, fazendo um caminho amoroso até atingir o portal da própria libertação. Resumindo, perdão não é para arcanjos. Eles já se iluminaram através do amor. Perdão é caminho de crescimento para aqueles que necessitam aprender a amar um pouco mais. Perdão não é atitude de aparência, cunhada com palavras brilhantes, objetivando ganhar elogios sociais. Perdão é compromisso com a própria consciência, a fim de alcançar a paz interior. Perdão não é conivência com o equívoco próprio ou de outrem. Antes é assumir as responsabilidades decorrentes do erro, reparando. Perdão não é manifestação exterior, pobre de aprendizado, buscada magicamente. Perdão é um caminho para o interior, buscada
na direção do próprio coração, a fim de se efetivá-lo à custa de esforço contínuo. Perdão é também estação de chegada, mas é, sobretudo, como chegar ao terminal. Logo, é uma caminhada pela qual avançamos cotidianamente para um dia alcançar o portal da própria iluminação.